Olá, meu nome é Luciana Ortiz, eu sou juíza federal na Justiça Federal da Terceira Região, também sou membro do LIODES, Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável do Conselho Nacional de Justiça. Hoje eu vou estar falando um pouco do auxílio emergencial, o auxílio emergencial que foi criado no contexto da pandemia, que todos sabemos é uma crise de ordem global, não apenas uma crise na área da saúde, dos nossos sistemas de saúde, mas também na ordem socioeconômica, portanto, é uma crise também de ordem humanitária, e a pandemia ela tem exigido dos países, então, enfrentamento nessas duas searas, para a contenção dos vírus e para preparar o sistema de saúde para atender a população contaminada pelo vírus, e do ponto de vista socioeconômico, porque o alto índice de desemprego, a impossibilidade de pessoas com empregos informais que tiveram que parar as suas atividades em decorrência do isolamento social, e também as questões decorrentes da saúde financeira dos empreendimentos, que tem gerado um alto índice de desemprego. Com isso, imaginamos que questões de ordem sociais e econômicas, elas terão um forte impacto, já estão tendo, mas que serão realçados nos próximos meses. Isso tem exigido dos países um alto grau de colaboração política, coesão política para aprovação de medidas, também a existência de instituições fortes e um grau de governança que permita a efetividade das políticas pensadas. O Brasil, seguindo toda essa ordem de tendência mundial, por meio da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, criou o auxílio emergencial no valor de R$ 600, a ser pago em 3 parcelas, sobretudo as famílias que estiverem desprovidas de renda ou que tenham renda cuja a renda familiar per capita seja de até meio salário mínimo. Então, com isso, uma grande quantidade de pessoas, de brasileiros requereram, e estrangeiros também, requereram seus benefícios. Chegou um balanço desses 3 meses, os pedidos chegaram a 125 milhões ao Ministério da Cidadania, onde quase 50% desse montante acabaram por ser indeferidos, por não preencherem os requisitos legais. Então, portanto, um forte impacto aí de conflito. É claro que a nossa dimensão geográfica e populacional, ela traz um grande dificultador, e nós não tínhamos uma instituição com um banco de dados forte, consolidado, confiável e que conseguisse abarcar rapidamente essa demanda, de forma que o processamento do auxílio emergencial, ele gerou um número extremamente expressivo de fraudes, o que pode redundar no aumento de audiências criminais, e também a concessão de benefício para pessoas que não só não tinham direito, mas em alguns casos, inclusive, que não tinham nem requerido o benefício. Essas dificuldades de processamento, elas levaram também a uma morosidade que é injustificável. Então, isso também tem aparecido no judiciário, porque as pessoas querem os seus benefícios e eles não estão sendo analisados num prazo razoável. Além disso, o cadastro único, ele foi congelado logo com a edição da lei,
de forma que as pessoas não conseguiram fazer as alterações no cadastro único para evitar um novo processamento e cruzamento de dados dos bancos de dados disponíveis no governo. Com isso, diversas situações, como a situação de desemprego, que tem um delay para que essas informações sejam processadas, acabaram por obstar a percepção do cadastro único. Então, de forma que, nesse ambiente de tantas possibilidades de litígio, tantos litígios que podem vir para o judiciário, a atuação do judiciário dentro de uma perspectiva consensual, ela é fundamental. E, nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de um programa de direitos humanos às pessoas em situação de rua, iniciou diversas arenas de discussão com diversos órgãos e iniciamos um projeto mais concreto aqui no estado de São Paulo, por meio de um acordo com vários órgãos do sistema de justiça e também dos órgãos públicos, a fim de que pudéssemos solucionar as questões. A primeira, relativa à expedição de documentação, seja o RG para os nacionais, seja o passaporte ou a regularização migratória para os estrangeiros. Também criamos um fluxo que ele tem premissas como, por exemplo, ele ser totalmente digital entre os órgãos públicos, gratuidade de toda essa documentação, uma vez reconhecida a vulnerabilidade, os órgãos não exigirão o comprovante de residência, celeridade e resolutividade. Então, diversos órgãos, o CNJ, o TRF3, a Ordem dos Advogados por meio da Comissão de Direitos Humanos, as defensorias da União e do Estado, o Ministério Público também, federal e estadual, e os órgãos, né, o Instituto de Identificação, cartórios, Receita, todos dentro de um fluxo, inclusive a Polícia Federal, a fim da gente resolver essas questões de documentos para pedir o benefício. Então, esse fluxo, ele andou bem, ele já começou a funcionar e agora também trabalhamos na questão do cadastro, né? Com reuniões, o Conselho Nacional de Justiça também contribuiu para que fosse construída uma possibilidade de acesso ao benefício que não exigisse o celular, porque as pessoas em condições de vulnerabilidade, muitas não têm o celular, e de forma que isso também recentemente foi resolvido, e as pessoas podem agora se socorrer ao correio e, por meio do correio, pedir o seu benefício. Isso será expandido também para a rede de assistência social. E nós temos as situações, que são essas situações em que é preciso verificar se o que consta no cadastro não é a realidade efetiva. Foi criada também uma possibilidade, que é uma possibilidade que ela antecede a judicialização. A Defensoria Pública da União e a AGU terão acesso à plataforma de contestação, de forma que, se a pessoa apresentar os documentos previstos num ofício circular do Ministério da Cidadania, a própria Defensoria e a AGU poderão preencher, então, essa plataforma, de forma que poderá ser validada a concessão do auxílio emergencial no âmbito administrativo. Isso também vale para as questões que já estão judicializadas e podem ser encaminhadas para fim de conciliação na SECONS e remessa à AGU para essa verificação. É um momento de união das instituições para soluções consensuais de conflito. O judiciário ele pode e deve ser um instrumento de busca de concertação de possibilidades institucionais, buscando padronização, diálogo interinstitucional em suas diversas arenas, como o centro de inteligência, por meio de audiências públicas, conciliação,
a fim de que nós possamos efetivamente fazer com que o auxílio emergencial ele possa chegar para as pessoas que mais precisam. Muito obrigada.